esse arcabouço de conhecimento, sempre tocando para ser uma ferramenta para o seu negócio, para o seu empreendimento, para a sua empresa, para o que você for fazer. Estamos aqui para te ajudar com conteúdo de qualidade. Eu sou o Antônio Brito, vocês já conhecem, né? E a gente está trazendo hoje um convidado muito especial, tá? Ele é lá do Mato Grosso. É, rapaz, a gente tá chegando mais longe agora, né? Então é uma super parceria que ele veio aqui com a gente, entrou em contato, né? E é muito bom que a gente faça realmente esses matches, essas uniões, né, de conhecimentos, né, que é muito legal. Ele trabalha na área de marketing, ele possui um hub de inovação lá no Mato Grosso. O nome dele é Leonardo Santos. E aí, Leonardo, tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde aí para quem está assistindo, né? Não sei o horário aí que cada um vai estar olhando esse vídeo aqui no futuro. Primeiramente aí, gostaria de agradecer ao Entro e equipe aí pelo convite, pela oportunidade, né, de também estar aqui junto com vocês. Somos aqui do Mato Grosso, né? Estamos aí explorando também um pouquinho, né, de outras partes do Brasil e foi uma grata felicidade aqui encontrar o Anthony e um cara assim muito coração, muito humano aí também, né? Parceiraço, ajudando aqui a gente também a poder, né, compartilhar um pouco aí do que a gente sabe e aprender muito aqui também na conversa de hoje aqui com vocês, né? Desde já, muito obrigado aí, tá, Anthony, pela oportunidade aí, tá? Cara, para nós é um prazer e, assim, compartilhar conhecimento sempre é muito bom. E já vamos de cara com o nosso tema, né? Que hoje é sobre falar sobre startups, pitches para investidores. Isso é muito legal, porque pitch é você apresentar um produto para alguém de uma forma que você possa conquistar, cativar as pessoas, mas não só pessoas, mas principalmente investidores. Principalmente investidores. E de cara já tem uma pergunta. Quais são os elementos chaves para eu ter um pitch, matador, vamos dizer assim, que atrai a atenção de um investidor? Eu acredito, tá? Obrigado aí pela pergunta, pela explicação também, né? Apresentando aqui a todos, como o Anthony falou, somos a Zene aqui de Mato Grosso, né? Sou o diretor-geral aqui na Zene. Trabalhamos aí com produtos ponta a ponta, né? No caso, tirando ideias do papel e fazendo elas ganharem vida. E trabalhei na área de marketing, né, de tecnologia, de produto aí há bastante tempo e cada vez mais aí ajudando, né, empreendedores, founders aí a conseguirem a tirar, né, as ideias e fazer isso acontecer. Entre sobre sua pergunta, né, um ponto muito importante a entender sobre a parte de pitch específico da sua pergunta é o quanto que isso realmente pode escalar, né? Que basicamente, né, as startups elas se diferenciam de qualquer outro tipo de empreendimento, de empresa, de ativo, justamente pelo seu poder de escala, né? Então, o poder de escala ali falando mais especificamente sobre uma startup o quanto que ela pode escalar, em quanto tempo, né? Qual que são realmente ali as projeções para que esse negócio aqui possa crescer 20, 30 vezes mais, né? Então, nós temos aí médias de mercado entre 10 a 15, 20 vezes de crescimento ali, né? Em poucos anos, né, de atividade. Recentemente aí a gente teve, né, uma ascensão muito grande, né, daquela plataforma chamada Lovable, né, que já bateu mais de bilhão de mercado, né, então, numa velocidade astronômica, né, a OpenAI, então, vários cases, né, atualmente eles vêm acontecendo mundialmente, né, trazendo aí empresas que eram só uma ideia, era só uma possibilidade, foi realmente ali feito uma aprovação pelo mercado, o público está pagando essa conta, está entendendo que realmente tem valor naquele produto que está sendo oferecido, e né, os investidores eles vão sempre olhar, né, pela ótica, né, de esse negócio é um ativo, né? Qual que é o risco desse ativo, né? Eu posso Entendi. colocar R$ 500 mil na sua startup ou ficar tranquilo aqui com a nossa taxa de juros de 15% ao ano e colocar 500 mil ali, garantir esse meu valor sem perder nada, com risco, né? Bem próximo a zero, ou eu posso me arriscar aqui a ganhar 10, 15 vezes a mais, né? Então, um dos pontos mais importantes é qual que é o poder, né, de tração, de crescimento, de escala aí da startup. Tem uma coisa importante também que vale salientar, que tem muito investidor também, que ele literalmente ele quer entrar para tomar
a empresa, né. Inclusive, tem muitas startups que morrem, né, por mais que diga que eu vou dar um exemplo aqui de dados. O Nordeste hoje é o segundo lugar no Brasil em criação de startups, certo? Isso é dados do Sebrae, da Uhum, no observatório deles. Só tem uma questão, que a taxa de mortalidade uhum, também é alta no caso de porque tem, muitas empresas que nem faturando estão. E uhum, então, às vezes, ela não consegue o investimento para ter nota fiscal rolando, acontecendo realmente o fechamento, né, ele precisa, captar. Como você vê isso? E aí quando eu, aproveitando essa questão, como é que uma startup como a Lovable pega uma entrada de 1 bilhão, 1 milhão de dólares numa ideia que não passa para cyber não vê a parte de cibersegurança, é simplesmente criar. uhum, Criou, 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 mas ninguém pensa que aplicativo não é só isso, é certo. muito mais do que isso. Não, tranquilo. Entre eu vou separar aqui em duas etapas aí essa resposta para ti. A primeira parte aqui, em relação à mortalidade, né? Existem várias pesquisas de mercado, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né, que responsabilizam aí o declínio ou a morte de uma startup, né, em alguns pontos específicos, tá? A principal, quando se faz, por exemplo, 10 pesquisas, 7 mostram um ponto em comum, né, de morte, que é o quê? Justamente aquilo que a gente chama de tração de mercado. É falta de realmente alguém querer aquele produto. Aquele produto não gera valor que o cara que estava criando aquilo achou que geraria. Então é um problema de mercado, né? Ninguém quer aquele produto. A ideia era boa na cabeça da pessoa e quando ele começou a executar a ideia, ele foi lá e percebeu que aquilo ali. Então, esse daí é o mais batido, né? É senso comum no sentido de a morte das startups acontece muito em torno disso, né? Falta de Então você mercado. então você concorda que muitas das startups não têm um processo até no Brasil tem vários processos de aceleração, para a pessoa entender se realmente tem mercado, não tem estudo, né, ela precisa estudar sobre isso, para poder saber se o produto dela tem realmente retorno, né. Exatamente, porque daí você está unindo dois mundos, né? O mundo de quem quer investir, que é o que eu falei anteriormente, que a pessoa que quer investir, ela quer ter retorno sobre aquele investimento, né? Nenhum investidor quer colocar 1 milhão e aquele milhão virar nada, né? Então, do outro lado, você tem alguém que precisa provar para esse investidor que aquele 1 milhão dele vai virar 20 milhões em 4, 5 anos, né? Então, é um retorno absurdo. Então, como que a pessoa faz isso? Ela vai provar para o investidor que tem mercado, né? Ela já está com gente pagando a conta. Só falta o quê? Tração, falta mais dinheiro para acelerar o processo, para ela não perder o timing e ser engolido por uma ideia similar e etc, né? Então, a parte de execução, ela também entra como uma das coisas que mais fazem uma startup, né, cair. É como se fosse o quarto colocado. O segundo colocado é uma falta de propósito mesmo da startup, de visão de valor, visão, missão, valores da startup, atrelada à proposta única de valor dela. O que você faz? E um erro comum que acontece quando um startupeiro, digamos assim, está na frente do investidor, é ele Uhum. querer não perder aquela única oportunidade. Lembrando, você não tem só uma única oportunidade, você tem como conseguir várias oportunidades de reunião e você vai melhorando em cada uma. Não se importe que você leve um não na primeira, tá? Na primeira, ele vai lá e fala, não, porque a minha startup, ela é boa em fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é inviável, então você não é bom em nada, né? Vira um famoso pato. Então, ele Entendi. não voa no nada e etc. E aí o cara começa a achar aquilo confuso, né? Agora você fala para ele, nós somos os melhores, ou então temos o maior diferencial em fazer a pessoa, o usuário, ir do ponto A ao B. Temos concorrentes, os concorrentes são mais caros que nós, mas nós descobrimos um leque, um gap aqui para entrar no mercado que faz melhor que ele, ou seja, quanto que isso vai provar para a pessoa que está investindo que você realmente tem uma atração melhor do que as demais, né? Então, você tem que entender isso. Sobre a questão de segurança, né, da parte do Lovable, etc. Provavelmente, né, não estudei a fundo ali todas as nuances de como se formatou a startup Lovable, eu usei eles como exemplo, mas o MVP deles foi muito bem distribuído, sabe, Anthony? Eles provavelmente conseguiram entrar dentro de comunidades, de grupos, etc.,
pegando feedback constante sobre a construção e etc, para conseguir, né, chegar num produto mínimo viável, coerente com o que eles acreditavam, né, e levaram isso à frente. Então você já chega um pouco mais preparado, né, no investidor. Ó, eu tenho 15 mil usuários, 50% estão pagando, 50% estão usando a versão gratuita, tenho números que provam que esses 15 mil usuários foram conseguidos em 2 meses, então se a gente rodar mais dois, a gente tem a chance de ir para, pode ser exponencial sim ou não, ou podemos pelo menos dobrar. Então, com esses números, você acaba trazendo mais segurança para o investidor, né? E lembrando que uma startup não deve mirar no investidor como sendo um salvador de burn rate, né? Que é aquela questão Isso de. é verdade. Exatamente, não é um cara que vai salvar o seu produto ruim, né? Você vai queimar um dinheiro em algo ruim, ele está ali para amplificar o seu poder, né? Então, Exato. para você ganhar tempo, né? Ganhar mercado. Então, meu produto é muito bom, vamos pegar numa perspectiva geográfica. Meu produto, ele fica, como que é o nome exato da cidade aí, Anthony, que vocês estão? João Pessoa. João Pessoa. Meu produto roda muito bem em João Pessoa. Cara, ele roda tão bem aqui que se um investidor entrar agora e eu trabalhar um pouco o mercado, etc., ele vai rodar bem em 500 cidades, sabe? Isso é amplificar. Eu já tenho faturamento, eu já tenho know-how do que está acontecendo, já tenho números, né? Então, é o que a gente chama de você captar aí uma série um pouco mais para frente, né? Com certeza, Certo. todas as startups precisam de dinheiro, né? Elas precisam sair do papel, né? Quando você fala de Sim. investidor anjo, esse cara ele é mais vulnerável a qualquer coisa do tipo de investimento do que outra pessoa, porque ele vai entrar com um valor menor para fazer o papel virar uma realidade mínima, mesmo se ela vai dar certo ou não no começo. E mais ao que você pode imaginar também é o seguinte: esse investidor anjo, por mais que ele fique com uma parte pequena, lá na frente, daqui 5 anos, deu certo, 10 anos, essa parte pequena dele pode estar valendo muito mais do que, né, qualquer outro investimento que ele fez na vida. Então ele coloca lá 80 mil reais, 100 mil reais, e em 5 anos esse valor pode se tornar 5, 6, 7 milhões de reais, né? Só que o Entendi. investidor anjo, ele corre um risco que algumas outras empresas, talvez, de investimento não corram, que é um investimento que pode ser feito por um tio. Ah, um tio tem um terreno, ele vai lá, vende o terreno para aplicar na startup ali do sobrinho, né? Então é diferente, uma empresa, um fundo de investimento, ele está preparado para alguns tipos de perda, ele está preparado a conseguir diluir, ele está preparado para ter um ecossistema muito maior para ele não quebrar, né? Então você tem que Uhum. perceber também o quão para onde que você vai? O quanto você acredita no seu próprio negócio e você vai levar isso para o seu tio ou para um fundo de investimentos ali, né? Para um anjo ou para um fundo de investimentos. Cada um vai ter perguntas diferentes para ti, tá? Um anjo, ele vai confiar muito em você porque ele é próximo de ti, ele sabe, conhece há muito tempo, ou então é alguém que acredita, é um amigo de infância, alguém assim, né? Um pai, um tio, um amigo, alguém do trabalho que não tem tempo e vai acreditar na sua ideia. Agora, um fundo de investimento, não, ele vai querer ver ali o seu balanço, vai querer ver quanto que realmente você está crescendo, e é um processo longo, né? Alguém te dá um ok numa proposta e ela de fato acontecer, né? Então, você não pode chegar lá, né, falando números aleatórios, tem que ser a realidade, né? Ou, geralmente o investidor quer seu sucesso para esse dinheiro dele, né, retornar para ele. Então, quanto mais real você for cristalino, mais fácil fica você também conseguir uma ajuda genuína do investidor, que vai te colocar dentro de grandes negócios, vai te colocar dentro de grande network, vai te ajudar a crescer de fato, né? Claro que daí a gente entra em Sim. várias demandas aqui sobre como, né? Qual que é o mindset que você precisa ter para estar preparado também para receber tudo isso, né? Quais são as A questão é a contrapartidas. TRL também, né. O estado de maturidade, o estágio de maturidade que a empresa tá, porque se o cara tá no processo da ideação, ele tá começando a formalizar, colocar ali o CNPJ, colocar todo o processo para fazer a primeira venda, né, então até aí ele não tem nada, ele não tem como dizer se tem dinheiro, se, balanços corretos, não tem nada. Então a Exatamente. grande questão é eu tenho que fazer com que o investidor esteja junto comigo. Mas o ideal, vamos dizer assim, eu vou lembrar aqui o grande professor Josemir Moura, que nós temos aqui, que ela fala assim: "O melhor dinheiro é o seu, não é o do investidor, é o do cliente", né. Então quando ele consegue vender, aí ele tem como ter retorno. Mas vamos para o ponto prático aqui.
Quais são os elementos chaves de um pitch eficaz para alcançar o investidor? Certo. São alguns, tá, Entre. Eu vou passando por alguns aqui, até que eu fiz até uma anotação aqui para a gente ir trabalhando isso juntos aqui, tá? Tá. Primeiramente, né, a gente tem que entender o seguinte: o investidor, né, ele é uma pessoa lógica, entendeu? Dificilmente você vai ter um investidor que não está embasado em bons processos de negócios ou de números, digamos assim. Então, um dos grandes pontos que eu vejo que, né, de bancas que eu já participei ou de coisas que eu já acompanhei é que as pessoas elas esquecem de mostrar uma parte lógica do processo dela, né? Então ela deixa isso de fora. Então o investidor vai se perguntar, né? Ele vê esse seu negócio aí como um ativo de fato, ou é só algo que você está apaixonado pela ideia e não vai dar certo, certo? Entendi. Esse negócio tem risco, né? Qual que é a oportunidade que eu tenho aqui de fato, né? Então o investidor até mesmo pode pensar, poxa, eu posso me alimentar meus outros negócios com esse negócio desse cara. Eu posso ter prestígio em talvez apoiar essa causa e daqui lá na frente eu ter o meu nome agregado a isso aqui também, né? Então são aquela parte mais lógica e emocional do investidor, ela existe também. Como que você vai nutrir esses gaps que existem ali nessa mente, né? Motivo Também secundário, né? tem, a questão do tem muitas startups que não sabem nem saber o tamanho do mercado que ela tem, nem o Tan Sanson fez. Exatamente. Esse daí é um outro problema, tá? Então, o investidor ele quer passar a experiência, tá? A gente encontra muitos investidores que já estão assim num nível muito descolado da sociedade. Ele literalmente tem um bom coração, ele é genuíno naquilo e ele quer passar a experiência para os mais jovens. Ele quer ajudar realmente, igual ele já foi ajudado lá atrás, tá? Então, você está em um outro gap de comunicação que você pode utilizar, né? Ele quer poder fazer novos negócios, quer ter novos tipos de network, né? Então, esse aprofundamento no seu negócio ali, no negócio da startup, ele vai fazer. E aí as principais, né, perguntas que vêm na cabeça aí do investidor, né? Será que esse negócio aí, a principal, tá, o Anthony, para falar bem a verdade, será que esse Tá, negócio para de pé? Será que alguém realmente pagaria por isso, né? Qual que é o boa risco pergunta, envolvido né, nisso, né? Será que isso aqui são pra perguntas que até você, anotar. como startupeiro, deve fazer para si mesmo, né? Antes de levar, né, uma questão ali de tentar vender essa ideia para alguém, você tem que estar muito certo de já ter vendido para si próprio essa ideia, né? Senão, é que nem a selva, né? O investidor ele percebe ali que a presa está com medo, não, nem ela acredita nela mesmo, né? Eu Então, aprendi uma coisa aqui no Impulse, Impulse Campina, que foi a primeira aceleração que nós fizemos, se o seu sonho não gera nota fiscal, pare. exatamente. Isso aí ele tem que ter esse objetivo, entende, Anthony? Ele tem que ter, no final do dia, né, todo investidor, não importa quantas rodadas aconteçam, ele está ali crente de que ele precisa ter um retorno sobre aquilo. Para ter um retorno sobre aquilo, o seu negócio tem que pagar essa conta de volta. Não adianta. Então, isso aí que você falou está certíssimo, né? Alguns founders, eles não pesquisam se existe uma referência de mercado para passar para o investidor, como funciona de fato esse modelo que ele quer vender a mercado, se tem capacidade para crescer muito, né? Eu vou falar para você sobre a capacidade de crescer muito, sabe, Ento? Para Tá, pensar com a cabeça escalabilidade, do né? investidor. Exatamente. Eu vou comprar uma franquia ou eu vou entrar nessa startup? Entende? Você está disputando Entendi. com concorrentes indiretos na parte de investimento. Então, as pessoas têm que perceber que investimento, ele não vem de graça, obviamente. Ele tem que ser interessante para ambas as partes, para o investidor, né? E para você mesmo. Então, poxa, o meu negócio ele é mais atrativo do que o cara colocar 500 mil, 1 milhão aí numa franquia, que é um negócio que está comprovado para ele que vai ter um payback, daqui 2 anos se paga, e etc e tal, né? Então, tem esse porém também, né? Então você precisa entender que existe concorrentes indiretos no contexto de você ser uma ponta, né, de aceitação de investimento ali, né? Qual que é o grande objetivo também, né? Eu já chego lá nos pontos pragmáticos, tá, Anthony? Mas qual que é o Tá, grande objetivo de um pitch, propriamente dito, tá? É você conseguir uma segunda conversa, tá? Basicamente, todos os ambientes que você tiver que fazer um pitch, ele não vai conseguir trazer clareza para ninguém com 2, 5 minutos, entendeu? Quiçá meia exato. hora ainda não é suficiente em alguns casos.
É você conseguir, é o cara olhar para aquilo ali em pouquíssimo tempo e falar, cara, Chama atenção. deixa eu falar com esse cara depois nos bastidores. Assessor, fala com esse cara. Ou então, cara, me passa seu contato. Cara, vamos marcar uma reunião, vai lá na minha empresa lá para eu entender melhor o que, que você está montando. Eu achei muito interessante. Tô com dúvida, tô com algumas coisas, mas me interessou. Então, seu objetivo é ser conciso, é ser direto ao ponto e despertar uma segunda reunião, tá? Nessa segunda reunião, você vai vir com mindset diferente, com tipos de papelada diferente, com tipos de resultados diferentes do que do primeira reunião, tá? Então, para quem vai para bancas, né, participar, tem que ir com a mentalidade de despertar isso. E o que acontece muito é essa questão de você achar que só tem uma chance na vida de captar investimento, e não é o caso. Isso faz o quê? O founder errar. Ele vai lá fazer a banca e ele quer ficar falando das features toda hora, ó, oh, isso aqui, e ele vai. É slide que não acaba mais, ele não terminou, o cara ficou confuso, não entendeu nada e, claro, né, vai para o próximo, entendeu? Então você precisa ter Entendi. uma mentalidade de vendedor, de storytelling, de entender que aquele negócio Eu ia ali, falar sobre isso, é, storytelling. exatamente, você tem que saber contar essa história, né? Outro erro comum, tá? É o erro de você tentar vender para o investidor aquilo que você vende para o cliente da sua startup. São Como dois. assim? Por exemplo, a pessoa prepara um pitch como se ela estivesse vendendo para o cliente da startup, né? Então, o Anthony consome Netflix. Então, a conversa para quem consome Netflix é diferente da conversa de quem investe no Netflix, entendeu, Anthony? O storytelling, a história que Entendi. você tem que contar. Então, para o cara que compra Netflix, é importante você falar de features, somos mais rápido, temos várias séries, né, não sei o que, e tal, né, e etc. Um monte de coisa. Só que o investidor, É ele uma quer dica. saber disso? Não. Ele quer saber o quanto que esse negócio fatura por mês, quanto que ele está crescendo mês contra É mês, verdade. entendeu? Então, você tem que saber que o seu público é diferente num pitch, né? É diferente para quem você está falando, né? Então, esse é um ponto importante aí. Deixa Outra eu fazer coisa uma pergunta. positiva. Eh, como explicar um pitch de modo a manter o interesse no investidor do início ao fim? É o storytelling? O É a única storytelling técnica ou tem mais técnicas? storytelling e ser muito simples, tá? Tem uma estrutura, né, de 10 a 12 slides, que é basicamente aquilo que o investidor está acostumado a ver, né? É Aquilo que isso ele é está. isso que o meu orientador falou, no máximo 10 slides, depois disso é Exatamente, só bobagem. exato. E outra coisa, você não pode, todos os slides, ele deve ser um complemento do seu verbal, da sua pessoa. Vou explicar isso aqui, tá? Se você tiver uma frase aqui, vamos pegar aqui, Zane, é uma frase num slide, certo? Então, Certo. você tem que gostar de mim como pessoa. O que eu estou falando é complementando o slide. Então, eu não posso ficar, a Zane faz Y e X e coisa, lendo um slide muito longo que vai fazer o cara querer pegar o celular, olhar para o celular, conversar para o lado, perder a atenção. Então, que você tem que comandar a sala, você tem que vender a si próprio em primeiro lugar. Confie em mim, que eu sei o que eu estou fazendo, é um bom negócio, eu estou 100% disposto a fazer tudo por esse negócio e etc. Então, não tem jeito. O investidor, ele compra muitas as pessoas por trás do negócio, tá? Eu vou chegar Entendi. nesse ponto mais para frente. Explico o porquê. Existem cláusulas em contratos de investimento onde, após a efetivação do investimento, o fundador ou os cofundadores não podem sair das startups em prazos de 2, 3, 5, 10 anos, para você ter uma ideia. Nossa, Entendeu? Então, o investidor ele não está comprando só o modelo de negócio, ele está comprando a pessoa que criou o modelo, que acredita no modelo, que sabe a visão que o modelo vai ter mais para frente, né? Se não, vamos ser sinceros, o Zuckerberg já tinha rodado há muito tempo, certo? Mas, na verdade, o que? As pessoas querem ele lá. Pô, é um cara que vai para a internet, ele fala as coisas que ele tem que falar, ele pensa além do normal, ele faz um negócio. Ou seja, esse cara é o cara que concentra toda a marca, certo? Então, é o cara que precisa estar aqui. A partir do momento que ele sair, fica complicado a gente conseguir resultados bons no geral, né? Então, você é falou agora há necessário. pouco Uhum. desculpa te interromper, tá. É porque Fica tá tendo um tranquilo. pouquinho de delay, né, porque como é online, Ah, não, fica acontece tranquilo. às vezes delays, certo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho também que uma parceria com o investidor é como um casamento também. Total. Porque até você pegar o dinheiro dele também,
e, ele tem um processo ruim lá na empresa dele lá, isso pode comprometer seu negócio também, de um outro lado, né. Se ele tiver com Totalmente. problemas também. E Sim, você também, quanto empresa, se você, quanto startup, não tiver suas coisas tudo organizadas, realmente funcionando, é a grande propensão de você perder dinheiro. O investidor vai olhar isso e vai dizer assim: "Eu não vou botar meu dinheiro nisso aí não", exatamente. porque por É, mais que seja um negócio maravilhoso, ele uhum. pode dizer que não quer. Exatamente. E assim, oferta para ele não falta, entende, Anthony? O quão É preparado você verdade. precisa estar, né? Então, o founder, a vida dele não é fácil. Por quê? A morte de uma startup, a estatística prova que ela é maior do que o sucesso. É um ponto. Outro ponto, existem muita gente brigando pela atenção desse investidor, certo? Exato. Então, o que eu preciso fazer? Startup por si só é um caos, né? Só que tem que ser um caos proposital, Controlado. intencional, organizado, entendeu? Tem que ter um nível mínimo de organização pensado ao crescimento, né? Então, ela tem que ser voltada. Startup é basicamente crescimento puro, entendeu? Então, assim, se não está crescendo, não é uma startup. Se não cresce numa velocidade fora da curva, não é uma startup. Vira-se uma solução normal, né? Pode ser comparado a uma solução digital, é o mesmo que uma padaria, por exemplo, né? Padaria vai Entendi. melhorando, vai colocando mais coisa lá dentro, vai crescendo, ano após ano, pode ir crescendo, melhorando, mas sei lá, passa 20 anos, se o cara não mudou lá o modelo, não abriu franquia, sei lá, tá do mesmo jeito, só que faturando um pouco mais, né? Então, o ponto de uma startup não é ser uma empresa comum, né? Ela tem que ser muito fora da curva, né? Para a pessoa se atrair a aplicar dinheiro nisso, né? Então, assim, Uhum. outra coisa interessante, né? Por muitas vezes, realmente, você vai ter várias chances de fazer um pitch. Não é mentira isso. Só que em alguns momentos, você vai ter uma chance só de fazer um pitch para um cara que poderia ser o cara para você. Entende? Então, a preparação, ela é importante. Você está preparado para dialogar com esse cara que pode ser o cara certo para ti, né? Então, por exemplo, vamos pegar um programa famoso do Brasil, que é o Shark Tank. Quantas pessoas já foram lá que poderiam ter falado diferente e conseguido algo, entende? Então, assim, Uhum. só a estrutura de como ela falou, o negócio era bom em alguns aspectos, entende? Eram pelo menos viáveis de conseguir uma segunda conversa. E não deu certo, justamente pela falta de preparação do que falar, de como provar aquilo e de como se mostrar também na frente de um shark, né? Digamos assim. Como que você reage a isso, né? Por exemplo, o investidor ele vai analisar camadas do negócio e você também é uma parte da camada do negócio, que é a camada de time, né? Outra coisa interessante também é o jeito que você monta essas informações, né? Então, o que é um dos, assim, tem vários erros, sabe, Bento? Mas os quatro piores, assim, né? Da perspectiva Tá, ali do, lista? Faz a é, lista. exatamente, da perspectiva ali do investidor, né? O mais grave é, se em 30 segundos o investidor não estiver tentando entender mesmo o que você entrega e para quem, ele já parou de te ouvir. Então, o foco do começo do pitch é mostrar para ele, né, como você resolve a situação que você está falando que resolve. Diga logo no Anota começo, aí, né? 30 O segundos. negócio entrega para quem ele entrega, qual resultado gera, entendeu? Esse meu negócio entrega tal coisa para tal pessoa e gera esse resultado, né? O segundo erro, e esse aqui é um que mostra muita a imaturidade, né, do founder, que é não existe nada igual no mercado, tá? Essa frase é Todo mundo, matadora. isso aí já quebra você na hora. Então você conseguiu começar bem, de repente você vem com um balde de água fria e fala isso, entendeu? Existe Uhum. sim, tá? Por exemplo, o nosso negócio não tem concorrência. Todo problema, ele já é resolvido de alguma forma hoje. Pode ser por um concorrente indireto que o cara não mapeou, pode ser por uma solução alternativa melhor até mesmo, pode ser até mesmo por uma gambiarra ou de forma manual. Mas Gambiarra. existe uma forma de você resolver. Então, é muito imaturo falar que você não tem concorrente, entendeu? E o que o investidor quer saber entender é como é que esse problema é resolvido hoje, por que sua solução é melhor e o que faz ela ser relevante a ponto de substituir ou competir com o que já existe de solução, né? Dizer que não tem concorrente não mostra força nenhuma ali para o fundador. Mostra que ele não pesquisou, ele não entendeu o mercado, ou então, né, ele está imaturo ainda para o processo, né? E outro ponto que eu já até comentei antes, que é um terceiro erro ali, que é uma solução faz tudo, né? Alguns empreendedores, né, founders aí, eles
infelizmente, acabam trazendo ali. A gente gosta de falar que a gente é uma plataforma que faz isso, aquilo outro, né? Parece ótimo, né? Para quem fala isso, né? mas no fundo não é. O investidor não investe em promessas que fazem tudo. Eles investem em soluções ali que fazem uma coisa bem feita. Mesmo que o seu negócio faça muitas coisas, Isso é muito precisa deixar importante. claro qual que é o 80/20, qual que é a dor mais urgente e relevante que você resolve hoje. Até Tá porque aí o durante o passo. Pix você não terá tempo de falar sobre todos os detalhes. Aí você traz na segunda reunião, que você conseguiu através do seu ótimo pitch na primeira, e você explora. Ó, além daquilo, a gente ainda consegue monetizar em cima desse outro ponto, esse outro ponto e esse outro ponto aqui, né? Então, esse é Uhum. algo interessante. Outra coisa, mostra imaturidade e despreparo, que é os números irreais, né? Isso aqui é gravíssimo, porque isso aqui pode ser entendido pelo investidor como má fé ou falta de honestidade também em alguns casos, tá? Ou às vezes até falta de preparo mesmo. Isso, esse daí é o que assim, se der tudo certo, ainda vai ser esse o sentimento que o investidor vai ter, né? Que é a falta de preparo, mas às vezes pode ser até mesmo entendido como má fé, né? Então tem que cuidar muito com a parte de números, né? Então apresentar Verdade. números sem embasamento real, se você não faturou, não diga que vai faturar milhões. Eu nunca faturei com a minha startup. Do nada eu vou faturar milhões? Ninguém vai acreditar nisso, não inventa número, né? Exato. Narrativas para embasar algo que uma checagem posterior detalhada ali, né, vai entregar você como mentiroso. Se você está crescendo 10% ao ano, não diga que vai triplicar esse número. Quando não, né, não justifica número de forma realista, perde totalmente a credibilidade. Então, se você não justifica esse número, você pode vir a perder a credibilidade que você poderia estar muito bem até aquele ponto do processo, né? Então, o investidor tende a pensar ali coisas como: qual é a premissa por trás desse número? Qual é a taxa de conversão que você está assumindo e por quê, né? Quais são os dados da sua operação ou dados de mercado? E o valuation veio de onde? Algum múltiplo? Qual é a referência? Qual é a projeção? Se não tem lógica nenhuma, gera desconfiança, né? Então, até aqui, né, tipo, você entende assim como o investidor realmente pensa, e o que pode matar o pitch, né? Então, depois, mas tem uma solução para isso, sabe, o Anthony? Tem Aham. uma estrutura, algo que dá para ser feito para melhorar ou minimizar os riscos aí de um pitch, né, digamos assim, mal pensado, né? Então, os slides do pitch, ele é uma apresentação de apoio, que é aquilo que eu já falei, né? Você não pode pegar e fazer o investidor, você tem 2 minutos, às vezes, 2, 5, varia muito essas dinâmicas. Mas vamos pensar Uhum. por pouco. Você vai fazer o cara ficar lendo um slide lá com 3 parágrafos grandes, né? Então, nem você lê Aí para quer ele, que é matar, pior né. ainda, né? Então, ele vai perder a atenção, ele não vai entender. Então, você tem que conseguir resumir isso de forma concisa, né? Inserir muito texto ou muita imagem também faz ele pedir, ele faz ele com que o slide fique um competidor da atenção do investidor, né? Então, o slide ele fica Entendi. competindo com você falando. Aí o cara tá olhando para o slide e você falando. E aí, às vezes, você fala algo que não está batendo com o slide, e aí ele fica confuso e se perde, tá? Então, é muito importante deixar muito simples, tá? Essa parte aí do começo. Ou Então, seja, a dica é: eu tenho a informação, não o slide. O exatamente, o slide é só slide, para me orientar, exatamente, não como a informação de eu te citar ele, as pessoas têm que me citar. exatamente, o slide você vai olhar para ele como um apoio, né? É como se ele fosse uma lembrança para ti do que você tem que falar, né? Nesse slide eu vou falar sobre esse tópico e vou falar bastante verbalmente, gesticular, vender a ideia do slide, que está escrito às vezes só tamanho de mercado, está escrito isso no slide e tem 2, 3 gráficos, tá? Então, só os gráficos não fala muito por si só, então você vai lá e complementa verbalmente. Ó, o tamanho de mercado é XYZ, vem aumentando 40% ao ano e tal, e tal, e tal. Então você embasa um pouco aquele slide, aquele contexto, né? Então, assim, o pitch, né, geralmente ele é dividido, né? Tem várias teorias, etc. A mais aceitável, até uma a Sequoia, o Y Combinator, a maioria usa, né, os pitches de 10 a 12 slides, que são pitches concisos pelo até o volume que eles têm de pessoas chegando a eles, né? Existiu até uma brincadeira interna em São Francisco que o Y Combinator estava aceitando pitch somente de um slide. Então você tinha que Nossa, conseguir vender sua ideia em um slide ali. Então, assim, é algo que cada vez mais esses investidores não tem tanto tempo para ficar, né, 40, 50, 1 hora, 2 horas ali escutando todos os argumentos, né? Então você precisa ganhar, né, a atenção logo no começo.
Então, você tem que falar ali sobre a solução em uma frase. Se o investidor não entendeu o que você faz em 30 segundos, já parou de prestar atenção em você. Isso é fato, isso é ciência, tá? Por isso que o pitch precisa começar ali com uma frase mais clara, né? Objetiva, de impacto, né? Então, a lógica estrutural é, tipo, a minha empresa faz isso para essas pessoas e gera esse resultado, né? Estrutura ali bem aplicada de forma rápida, né? Então, a empresa Santo Tech abre empresas em tantas horas e para quem quer empreender ou fazer um podcast sem burocracia, entendeu? Então, você consegue em uma frase ali mensurar tudo que você precisa, né? A Uhum, estrutura da explicação, né? É, por exemplo, o tipo de solução, para quem que é e qual que é a dor ali que você está fazendo essa explicação, né? Então, a estrutura da explicação, a solução resolve problema para público tal, né? Então, sei lá, vamos pensar longe aqui, um SaaS que automatiza propostas comerciais para agências de marketing. O que vocês certo. são? Um SaaS que automatiza, né, proposta comercial para agente de marketing. Legal. Uhum, bem Não, claro. não tem muita dúvida sobre o que é isso, sabe? Os caras são um SaaS, né? Beleza, eu sei do mercado SaaS, ele cresce bastante, tal, pode vir a ser uma startup bacana se eu colocar IA, não sei o quê. Então o cara começa já a pensar um pouquinho, beleza, interessante essa primeira parte, né? E qual que é o ponto central aqui, né? O problema central na hora do pitch, né? O investidor, ele quer saber uma coisa, qual que é o problema principal, né? Qual que é o problema principal que você resolve e quão relevante ele é, né? Qual que é a dor principal que você resolve ali para ele entender, né? Então, por exemplo, hoje mais de 150 milhões, sei lá, 100 milhões de brasileiros têm uma conta, ou sei lá, 50 milhões de brasileiros, né? Vamos diminuir o número aqui, que está muito alto, tem uma conta em banco, só em tarifas e manutenção e serviço básico, o brasileiro gasta mais de 30 milhões por ano. A maior parte sem Opa, saber o porquê. Então, assim, é uma dor. Então, pô, eu tô tentando resolver essa dor e, ó, logo no começo eu falei, 100 milhões, 50 milhões estão com essa dor. Então, se eu estou resolvendo dor de 50 milhões aqui, já é interessante. Qual que é a dor, né? Então, a dor ali tem muita burocracia, né? Paga um monte de coisa a mais, etc e tal. Então, é tentar concatenar numa única frase, tá? Avançando aqui também, né, para algumas outras ideias sobre a parte ali, não tão importante quanto, né? Mas deixa eu é aproveitar interessante. aqui e falar um disclaimer aqui grande. Uhum, Leonardo também, ele é consultoria, é por isso que ele tá fazendo uma estruturação aqui e aproveitando, qual a diferença de pitch para estratégia para produto? Que certo. a gente, pelo menos na minha cabeça, são 2 coisas diferentes. É a mesma coisa ou são realmente diferentes? São diferentes e uma ancora a outra, tá? Por que acontece, Anthony? A parte de estruturação de produto, ela sim tem que nascer desde o começo já com algo pensado. Quanto mais você sabe fazer isso, mais fácil você consegue as coisas, tanto investimento quanto clientes, certo? Então é importante você entender como que estrutura produto, como que faz growth, como que faz a arquitetura ideal, como que faz a experiência do usuário, ou seja, tudo isso importa. Por quê? Depois deu tudo certo, o investidor entrou no negócio, ele vai querer saber os resultados. E se você não sabe conduzir essa parte de estratégia de produto, você vai ter pedido um dinheiro em vão para o investidor. Porque você não vai, não, dinheiro nenhum vai resolver a falta de técnica em fazer essa startup escalar, entendeu? Então, as Verdade. estratégias de produto, ela importa também. Então, você vai ter até conseguido por ter um bom negócio, né? Cresceu até ali, de alguma maneira, às vezes pode ter sido por vários fatores, mas essa próxima etapa do que é esperado, como que faz para cada startup, cada estágio dela, ter uma dificuldade, correto? Então, se você tem muito dinheiro na mão, já está maior, com mais usuários, você tem uma dificuldade nova. Nunca vai ter um momento fácil na vida do startupeiro. Vai Certo, mudar os tipos de desafio, certo? Sobre a questão de estruturação, tá, Heitor? Eu fui anotando aqui só para não esquecer mesmo os pontos que eu gostaria normal. de trazer para vocês e ajudar no processo, tá? Então, é importante, sim, saber sobre estratégia de produto. Então, quais são os canais que eu vou distribuir esse produto? Eu tenho um histórico de canais, quanto que esses canais estão me trazendo? O meu CAC está alto, está baixo? Qual que é o meu LTV até agora? Né? Então, você precisa entender essa parte do processo, né? De como que eu faço para reter o cliente.
né? Qual a estratégia de precificação? Eu vou para um freemium? Eu vou para direto ali pagamento direto? Eu vou para consumo, né? Como que eu faço para estruturar a precificação da minha startup? Então, essa estratégia de produto, ela impacta também na sua relação com o investidor. Quanto mais maduro você está nisso, mais confiante ele fica em você, até mesmo para conduzir uma nova rodada de investimento, trazer um novo fundo que ele conhece, um amigo que está junto com ele, né, e fazer a próxima etapa. Então, você, como founder, tem que crescer muito, né, nas matérias de produto, entender como funciona o produto para você continuar conduzindo, né? Vamos pegar aqui uma analogia bem besta, mas talvez faça sentido aí, me desculpe o público, talvez Não tem não, problema. mas para É pensar. que ele fala besta de vez em quando também, porque que é nordestino tem a gente fala besta de vez coisas. É, para pensar como era a cabeça do Zuckerberg lá em 2004 e como é hoje, 21 anos depois, o que ele já não aprendeu de gestão, Claro. entendeu? O quanto que ele teve que correr atrás para aprender coisas e o quanto que tiveram paciência com ele também para ele aprender tudo isso, certo? Então, é uma troca. Basicamente, o founder tem que trazer resultado. Ele não vai trazer resultado se ele não for atrás de pessoas que podem ajudar ele, de estudar mais, de trazer coisas novas, de pensar diferente, de falar com o cliente, de viver a experiência do produto dele, de ir atrás de networking, de ir atrás de métodos de vendas novos, de hacks, de growth. Ou seja, ele precisa dominar todas essas matérias, ou pelo menos saber muito bem elas a ponto de começar a atrair os talentos, atrair as pessoas que vão ajudar ele a realizar isso daí, né? Com mais habilidade até mesmo que ele. Então, o founder não tem ego, né? Ele tem que trazer resultado. Se o resultado dele é ele ganhar menos do que um cara que ele está trazendo ali, que vai somar para ele no processo, né? Então, não tem problema. O importante é a startup manter-se, né, perene, né? Então, eu falei aqui, né, sobre ganhar menos, mas é uma verdade, poxa, quanto disposto ele está a se sacrificar ali para que isso dê resultado, né? Então é importante também ter isso em mente, né? Eu Seguindo acho que aqui, uma coisa importante, eu vou aproveitar só o teu gancho, que às vezes tem muitas startups que elas criam vários produtos, e aí ao invés dela focar num único produto, ela oferece 5, 10 produtos dentro daquela, situação que ele está promovendo. Isso dá trabalho, né? Atrapalha, né? atrapalha. Na cabeça do investidor, atrapalha, tá? É porque ele não consegue ter uma ideia muito clara do que realmente ele está investindo. Qual que é a dor que a gente está resolvendo de fato, tá? Eu vou investir, Anthony. Gostei da sua startup, mas o que ela realmente está resolvendo, entende? Você falou para mim que Sei. ela resolve API, ela resolve boleto, ela resolve não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, lá na mão do cliente final, o que ele está ganhando de vantagem? Está valendo o preço que ele vai pagar de fato? Dá para a gente aumentar esse preço aí que você está cobrando? Se esse valor é tão grande assim mesmo que você está oferecendo? Né? Então, a parte digamos assim, de abrir novos leques, é importante fazer isso no momento certo, né? Para pensar, não necessariamente, né? Isso aí é estratégia de produto um pouco. A OpenAI, vamos pegar aqui, ela começou com o chat, né? Hoje em dia você tem API, você tem como pôr aplicativo lá dentro, criar agente, fazer não sei o quê, mas ela começou como um chat que respondia coisas de forma rápida e eficiente para você, certo? Ela Sim. começou com uma coisa só. Então o investidor acreditou que aquele chat, né, que aquela IA por trás ali, aquela LLM ia ficar grande um dia, né? Então tinha um ponto inicial. Depois foi ramificando. Outras estratégias, poxa, cresceu a ponto que essa parte de funcionalidades, ideias de monetização cresceu o bastante, você pode fazer uma outra tática que é comprar uma outra startup para colocar dentro do seu negócio, né? Quem faz Uhum. isso? A Verdade, própria fazer Meta, coisa. né? A Meta fez isso com o Instagram, com o WhatsApp. Nós temos aqui no Brasil a TOTS, né, que compra várias startups e coloca dentro do ecossistema dela. Então, é isso, você precisa começar, né? O MVP, né? Qual que é a maior entrega de valor de diferencial que você tem no início, que chama muita atenção, que realmente resolve, né? Então, e sempre pensando também nessa questão de crescimento, né? Startup é crescimento, mas ao mesmo tempo, qual que é a lógica de startup ser crescimento, Anthony? É a diferenciação e a barreira de entrada no mercado.
tá? Uhum, Então, verdade. se você cresce rápido e escala rápido, com qualidade, etc e tal, dificilmente você vai ser copiável, né? E quando tentarem copiar, não, a fatia da pizza ali na mesa não vai ser a mesma que você detém depois. Vai demorar muito para alcançar, né? Como Vamos diz, ser, né, quem abre a porta tem vantagem. exatamente, vamos ser sinceros. É plausível da gente aqui, né? Vamos lá, eu e o Anthony, a gente anima aí. Pô, vamos fazer uma ideia muito doida? Vamos? Vamos construir o Google. Tecnicamente é Certo. plausível, a gente consegue fazer aqui, tá? O Google. Só O problema que é que vai um dinheirinho, mas a quem que ia acreditar em nós que nós íamos competir com ele no formato dele, entendeu? exatamente. É muito difícil. Então você precisa ter um modelo que tenha um diferencial, que faça algo ou melhor, ou mais rápido, né? Ou alguma coisa assim tem que existir nesse modelo para você conseguir, né, atrair investidor. Por que, que eu vou investir em você sendo que já existe Netflix? A sua ideia é muito Netflix. O que, que você faz de melhor com Netflix? Né? Sim. Então, quando você vê, por exemplo, tanto é que a gente não tem nenhum tipo, são poucos, e são em países muito isolados, né, ou muito específicos, ou nichos específicos, que você tem streams de que não sejam de grandes players. Então a Netflix iniciou e tudo mais. Depois, grandes players com muito dinheiro viu que aquilo é um bom negócio e aí foi lá e começou a copiar o negócio. Né? Então a Apple, a Amazon, né? Então você tem algumas ali meio que copiando aquele negócio, mas por quê? Já tem muito dinheiro, entende? É uma questão já de comunicação, de marketing, etc, para você conseguir um pedaço de uma pizza de um mercado gigantesco, né? Mas Hã, você construir uma solução do zero para competir com sem marca, sem confiabilidade, sem nada, com o Netflix da vida, fica um pouco difícil, sabe? grande Léo, deixa eu te falar uma coisa, o tempo no podcast é um tiro de espingarda. O que é que acontece? O tempo já está indo para o espaço, e a gente vai ficar a pedida para você voltar, certo? E depois a gente vai marcar um outro momento para você estar aqui com a gente mais uma vez e a gente falar sobre esse assunto. Deixa tuas considerações finais, né, para a gente deixar essa boa impressão de que é importante a gente ter esse conhecimento. Positivo, tranquilo. Eu agradeço aí, tá? Peço desculpa se eu não consegui, às vezes, decorrer com todo o assunto aqui, né? Mas basicamente importante é você ter um negócio muito diferente mesmo na mão, que você consiga provar que esse negócio é bom. Esse negócio ele tem números que sustente a sua afirmação de fato, né? Que é um negócio que está testado, está aprovado, o pessoal está usando, estão pagando a conta por isso, etc. Produto tem que pensar de forma holística, tá? A estratégia de produto, ela não se passa somente pela tecnologia, qual que é o tipo de programação, de linguagem de programação. É os canais que você vai usar para crescimento, né? É a linguagem, tom visual, tom verbal que você vai usar, né? Quais são as estratégias de parceria que você vai ter, né? Então, tudo isso é produto. O produto, no final do dia, eles são várias partes, né, que você precisa ser o maestro disso como founder, né? Então você precisa coordenar tudo isso ali, né? E ao mesmo tempo que investimento, se for uma startup que vai andando bem, ele nunca termina. Então você sempre vai ter que ir provando para novos tipos de investidores cada vez mais evoluídos a entrarem para alavancar o seu processo de crescimento, né? Então você pode começar com o anjo, o tio, confia em mim, tio, vai ser legal essa ideia, vamos para cima. Faz ali um modelo primário, mesmo que não muito perfeito, deu certo, começou a crescer, bacana, fez um pitch legal, vai para um cara maior, esse cara maior entra, se dilui ali a porcentagem, enfim, depois vai para um próximo, ou seja, então você sempre tem que estar evoluindo como profissional, como pessoa, né, tentando entender ali, porque basicamente um founder, um empreendedor aí, ele que vai conduzir, né, a empresa no final do dia. Ok. Meu grande, eu quero agradecer a você pela sua presença, certo? Deixa todas as redes sociais, Positivo. e assim, foi um privilégio trazer você. A gente vai depois, em outro momento, trazer você novamente para a gente continuar batendo esse papo que é tão legal, porque fala de startup é muito legal, fala de empreendedorismo muito legal, e a gente tem que incentivar o empreendedorismo no Brasil. Concordo total, tá? Eu acho que uma das grandes soluções aí para tudo que a gente pode fazer, assim, né, como ser humano, passa muito aí sobre essa questão de empreender, de fazer algo acontecer, de ajudar pessoas, de servir, de fazer algo diferente. Então, eu acredito muito nesse mercado, acredito muito nas pessoas que estão envolvidas com isso. Gostaria de agradecer novamente. Tem muito assunto aqui que
dava para a gente discorrer. Verdade, Se ficar verdade. assim, se ficar fica a seu critério, mas se na próxima a gente pode debater um pouco mais, aprofundar mais algumas matérias. É, Certo. leodossantos.eu é meu Instagram aí. Tem a Zeine também, zeine.inc, INC, no Instagram também. Esses dois nomes aí, procurando aí Leonardo dos Santos, enfim, no LinkedIn ali também pode achar a gente, tá? Enfim, entre e ter meu contato aí, se precisar também, né? Pode falar direto Beleza. com ele. E eu gostaria de agradecer mais uma vez em nome da Zeine, né? Foi um prazer aí. Espero poder um dia pessoalmente aí também para a gente Ô, falar. vem-te embora, rapaz. Tomar uma aguinha de coco, vim aqui em João Pessoa. É, É rapaz. isso aí, isso aí eu tô querendo, hein? Bora para cima. Obrigado a Um todo mundo abraço, aí que meu grande. acompanhou. Tchau, tchau. Um abração. Obrigado. Abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Fiquem na paz. Deus abençoe.